Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é sobre isso mesmo que vocês viram na thumb, tá? É sobre o pronunciamento da Smail. Pois é, teve o babado do Felca, do vídeo de adultização e tudo mais. A Smail foi fazer uma live reagindo para poder fazer o seu vídeo para o YouTube, né? E aí lá tiraram de contexto uma fala dela e foi uma polêmica babado. E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre o seu pronunciamento. E é isso aí, vem comigo. O Felca não é o salvador da pátria. É, dá vergonha ali, eu sei. Eu acho que vocês viram esse vídeo. Hoje eu venho dar algumas explicações. Começando por... Nossa, que estranho, né? Eu nunca vi a Smail em si, ou o canal do Ismael, postar esse vídeo em lugar nenhum. Como que aconteceu? Então, porque isso não era um vídeo. Esse é o trecho de uma live que foi vazado sem minha autorização no TikTok. A pessoa que vazou fez da seguinte forma. Ela criou uma conta nova no TikTok, ou, não sei, talvez deletou os vídeos antigos, mas é uma conta que não tinha conteúdo nenhum. E postou só esse vídeo. Não satisfeita com isso, depois disso ela me bloqueou. Eu não tive tempo de falar pra ninguém que, galera, esse vídeo e essa histeria toda não é com o Felca. Muito menos porque outra pessoa tá tendo um reconhecimento merecido por ter feito um bom trabalho. Essa histeria toda era com chat. Nos últimos tempos, a minha live começou a alcançar um número que nunca tinha alcançado. Eu já desabafei coisas extremamente pessoais que nunca vazaram, ninguém nunca ficou sabendo, porque as pessoas que estavam na live não compartilhavam a fofoca pra fora dela. E da mesma forma que eu compartilhava, as pessoas que estavam assistindo também compartilhavam comigo, desabafavam comigo. E depois, quando o vídeo tá sendo editado, essas partes saem e vocês veem só o conteúdo de fato. Quem me acompanha sabe que essa é a dinâmica. A pauta principal, ela fica no corte, mas a live a gente fala de tudo. Só que conforme o público da live foi aumentando, entrou muita gente nova. Gente que não sabia como que a live funcionava. E daí, no meio da pauta do Felca, começaram a me atacar no chat por eu estar falando de mim, como é normal nas lives. E o vídeo... Eita, babado. Isso aqui é babado. Ela já tinha uma confiança no pessoal da live e ela já tem esse costume de sempre trazer ali pro lado dela, né? Pro lado pessoal. E quem tava na live, talvez pessoas novas, não entendeu. E foi isso que deu o babado forte. O que vocês viram é eu brigando com essas pessoas. Só que daí o que fizeram foi tirar o corte de contexto. E parece que eu tô brigando por causa do Felca. Não era. Era sobre o chat que tava sendo ofensivo naquele momento. Justamente por essa confiança que eu tinha. Essa pessoa viu uma oportunidade de tirar um vídeo de contexto e me colocar como uma pessoa histérica e ela conseguiu. Porque agora todo mundo pensa que eu tenho ódio ao Felca, que inclusive eu tô a favor do Ítalo Santos. Eu tive que ler alguns comentários desse, que eu tô a favor do cara que quase fez eu perder todo o meu trabalho. Me deu strike no canal. Eu tive que ler isso. As pessoas no chat estavam desmerecendo o meu trabalho, falando coisas muito pesadas pra mim e coisas que não condiziam com aquele momento. Justamente porque muitas daquelas pessoas não assistem frequentemente a live. Às vezes nunca tinham nem assistido, nunca. Foi a primeira live que eles tinham visto. E essa é uma cultura normal nas minhas lives. Por ter muita gente nova assistindo, adolescente, infelizmente alguns deles passam do limite. E é quando eu preciso intervir. E é algo frequente eu ter que intervir, as pessoas já se acostumaram. O problema foi só tirar isso de contexto e dar a entender que toda essa histeria é por ciúme, é por inveja. Quando eu questiono a fala do Felca de que existem sim outras pessoas. Gente, sinceramente, eu vi a fala e eu acho que o pessoal viajou muito, muito, muito. Ela vai falar mais na frente sobre isso. Eu achei muita viagem. O pessoal, assim, realmente... denunciando e falando sobre o assunto. É literalmente isso que eu quero dizer. Mas acredite, o Felca não está descobrindo algo novo. É algo que existe. Vale lembrar, gente, que o Felca não é o primeiro a falar sobre o Ítalo, a fazer essa confusão toda sobre o Ítalo, tá? Vários criadores gigantes e até alguns médios e até alguns pequenos já vêm falando sobre Ítalo há mais de um ano, tá? Então, ele não é o grande descobridor do Brasil. Lembrando, gente, que a gente já falou sobre esse tema outras vezes aqui no canal, não é a primeira vez. Desde muito tempo atrás, não só eu quanto outras pessoas vinha denunciando toda essa exposição que menores tinham aqui na plataforma. Por exemplo, um tempo atrás, eu fiz um vídeo chamado, isso daí que tá na tela agora, que eu... melhor não falar que eu tô jogando no seguro, né, por causa do strike que eu tomei do YouTube. É muito importante falar que o Felca não inaugurou a quantidade de denúncias e críticas ao... não só exclusivamente, mas ao Ítalo Santos especificamente.
Não tem uma intenção perversa por trás, não tem uma tentativa de desmoralização, não tem maldade, malícia ou uma tentativa de desviar do assunto, não. É isso que eu quis dizer. Pra mim é até engraçado ter que falar, gente, eu disse o que eu disse, eu quis dizer exatamente o que eu disse, mas aparentemente é necessário, porque as pessoas começaram a colocar um peso muito grande numa fala que pra mim tinha sido muito simples, e que eu já tinha deixado muito claro, antes mesmo de falar, que gente, não é uma crítica à pessoa. Claro, foi o Felca que fez o vídeo complexo, chamou especialistas e essa atitude é louvável. Mas outras pessoas já denunciaram antes. No Ministério Público, inclusive. Por que daquela época não surtiu efeito? Por que outros criadores não tiveram tanta repercussão? Quando eu vi, eu entendi isso. Justamente o que ela tá explicando aqui. O que eu entendi é, ela não tava tentando dizer que ela ficou chateada porque o dela não estourou igual o povo tá falando nas redes. O que eu entendi foi justamente isso. Por que quando o Felca falou, foi uma coisa, teve esse, né? E quando os outros falaram, ninguém... Eu entendi isso também. Se outras pessoas entenderem de outro jeito. É claro que o tema, ele não só se abrange ao Ítalo Santos. O tema é algo muito mais profundo do que isso. Praticamente todos os casos que foram abordados no vídeo já tinham sido abordados por outras pessoas, inclusive casos até mais problemáticos do que esse. Então, se o meu surto serviu de alguma coisa, que seja para manter o assunto em alta, para que mais pessoas entendam como é importante a gente pensar na forma que as crianças e adolescentes estão sendo expostos na internet. Não deveria ser sobre mim, não deveria ser sobre você e nem deveria ser sobre o Felca. Agora sobre o Felca. Criaram, literalmente, uma rivalidade entre eu e o Felca. Eu tô falando que criaram porque, de fato, isso nunca existiu. E não faz sentido eu ter raiva, ódio, asco ou qualquer tipo de coisa com uma pessoa que compartilha dos mesmos ideais que eu, que é absolutamente contra jogos de azar, que entende e repudia a exposição indevida de menores na internet. Eu já ia falar, porque pelo menos assim, eu já acompanhei os dois e eu acho muito parecida a vibe, eles têm uma vibe muito parecida com relação às coisas que eles defendem, ideologia, sabe? Tipo, o pessoal viajou muito na hora de fazer isso aí. E uma pessoa que não conhece a Smail poderia sim acreditar. Inclusive eu acho assim que o hype maior foi do babado errado, né? Agora no pronunciamento que era pra estar todo mundo falando, que ela tá realmente trazendo que, tipo, gente, eu não quis dizer isso, se vocês entenderam isso, me desculpe, eu acho que teria que ter, mas a gente sabe como funciona a internet, né? Aquele vídeo. Pra finalizar, desculpa se eu esqueci de falar alguma coisa, desculpa se eu te constrangi com aquele vídeo gritando e berrando, desculpa se deu a entender que eu tava do lado que eu não tô e que eu nunca estive da história, desculpa se fez parecer que eu queria que fosse sobre mim ou que eu tivesse mais mérito do que eu tenho, não era sobre isso. Gente, o que mais me pega nesse babado todo é que o povo falou assim, algumas pessoas, como ela colocou aqui, que ela tá do lado do Ítalo Santos. Isso pra mim, gente, a pessoa que comentou isso realmente não acompanha, porque um dos strikes dela foi o Ítalo que deu no vídeo. Então, tipo, a pessoa viajou muito. E é isso, gente. O vídeo de hoje é sobre isso. Foi só pra mostrar aqui esse babado, o pronunciamento, né? E eu vou deixar aqui pra vocês curtirem e comentarem o que vocês acharam aqui também. E se inscreva no canal e deixa o Pix aqui pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e eu trazer mais reacts pra vocês, tá bom? Tchau, tchau.